Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17. No versículo 5. Jeremias 17, versículo 5. Tem alguém que está nos visitando hoje aqui? Levante bem alto a sua mão. Você que está nos visitando, tem alguém que está nos visitando? Aqui, vamos. Fique em pé, por gentileza, para a gente conhecer melhor. Vamos dar uma salva de palmas bem forte aos nossos visitantes. Beleza, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 17, 5. Eu queria que você prestasse atenção toda vez que você encontrar na Bíblia esse termo assim. Assim diz o Senhor. Presta atenção. Coloca a sua atenção nesse termo. Assim diz o Senhor. Ok? E ele diz assim, ó. Assim diz o Senhor. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Olha a consequência de quem não confia em Deus, de quem coloca a sua força, a sua confiança no seu braço. Olha a consequência disso, versículo 6. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Misericórdia, né, irmãos? Mas olha o versículo 7. Bendito, né? Bem-aventurado aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Qual é a consequência de você confiar, de você colocar a sua esperança em Deus? Porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar o quê? Fruto. Queria convidar você a fechar seus olhos, você que está online conosco também, se você puder aí. Espírito Santo de Deus, queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós, desde o momento que nós entramos aqui na tua casa, pelo louvor, pelas palavras, pelo teu Espírito, pelo teu mover no nosso meio. Eu peço nesse instante que toda a nossa atenção se volte agora para a tua palavra, para aquilo que o Senhor deseja nos alimentar através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus ou não? Essa é uma passagem que você já deve ter lido muitas vezes. Quem costuma estar lendo a Bíblia, uma passagem muito conhecida. E ao ler, sempre quando eu leio a Bíblia, eu sempre costumo avaliar a minha vida em cima daquilo que eu estou lendo. Eu espero toda vez que eu leio a Bíblia, o falar de Deus ao meu coração. E o falar dele sempre aponta para um caminho, para tomar decisões, para andar por uma maneira que agrada o coração dele. E quando eu li esse texto do versículo 5 ao versículo 8, o Senhor fez uma pergunta para mim. Ele perguntou como que estão as minhas raízes. Porque uma árvore, você consegue perceber se uma árvore ela está sadia ou não? Não é pelas raízes dela. Você consegue perceber visualmente que aquela árvore está faltando nutrientes, está faltando água, é por aquilo que está externo.
aquilo que você consegue ver, como é que está o caule daquela árvore, o tronco, como que estão os galhos, se estão verdes, se tem folhas, se tem dado frutos, se tem dado flores. Aí você percebe como que está a situação daquela árvore. E a maioria das vezes, a cura para uma árvore não é somente fazer uma poda ou passar um inseticida. A maioria das vezes, para você fortalecer uma árvore, para você ver uma árvore vigorosa, você precisa perceber como que estão as raízes daquela árvore. E aqui diz que quando nós confiamos em Deus, aqui no versículo 7, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, diz assim: porque Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E Deus fez uma pergunta para mim, eu queria estender essa pergunta para você também. Além dele ter perguntado como é que estão as minhas raízes, ele perguntou também se as minhas raízes estão indo em direção ou não às águas. Quanto mais as raízes vão em direção ao leito do rio, onde tem água, mais forte se torna uma árvore, mais viçosa se torna uma árvore, mais frutos possíveis aquela árvore dará. E eu queria fazer essa pergunta para você: o que muitas das vezes tem impedido das suas raízes ir em direção às águas? Diz assim, olha só: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Se tem uma ação do diabo contra a nossa vida, é exatamente isso: querer impedir que as suas raízes vão em direção ao ribeiro, se estende para o ribeiro. E raízes é o seguinte: quanto mais profundas elas forem, e quanto mais elas forem estendidas, mais forte é a árvore, maior se tornará aquela árvore. Vocês estão entendendo, amém ou não? E eu queria fazer essa pergunta para você: o que muitas das vezes, quais são os impedimentos que nós encontramos que tentam nos resistir de fazer com que as nossas raízes se alimentem das águas? Aí você fala: bispo, nem árvore eu sou. Mas presta atenção, isso é só uma... Como é que fala quando é que você está comparando uma coisa com a outra? Metáfora. É uma metáfora, meu irmão. O que está impedindo de você, meu irmão, colocar suas raízes na igreja? O que está impedindo de você estender as suas raízes para aquilo que agrada o coração de Deus? O que está impedindo que as suas raízes se voltem para um coração generoso, um coração disponível? E eu coloquei aqui que um dos grandes impedimentos que tentam resistir que as nossas raízes vão em direção às águas, vão em direção ao ribeiro de águas vivas, é a falta de confiança constante em Deus. Preste atenção que eu coloquei o constante aí. Eu vou perguntar para você: quem confia em Deus aqui? Levanta a mão. Quem confia em Deus? Tá bom, muito bom a gente falar que confia em Deus. Eu também confio em Deus. Mas quem confia em Deus constantemente? Esse é o problema. A gente confia em Deus, mas tem hora que a gente fala: mas Deus, você não está demorando não? Você não está esquecendo de mim não? Isso aí já é uma falta de confiança constante.
Nós precisamos ser pessoas constantes, queridos. Chega de viver numa gangorra. Uma hora eu estou bem, estou animado, glória a Deus. Outra hora, ô dia, ô azar. Ai, tão desanimado, tão triste. Vai, perdeu a confiança em Deus? A gente vai nessa conferência apostólica, a gente volta cheio de quê? Confiança, cheio de fé, cheio de ânimo. Aí vai passando os dias, vai passando as semanas, vai passando os meses, e a gente confronta certos desafios, a gente passa por certas situações, que isso vai consumindo o nosso coração e tirando a nossa atenção em direção às águas. Olha comigo em Mateus 14, por gentileza. O que diz Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. De madrugada, Jesus foi até aonde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram o quê? Apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Gente, que experiência! Jesus fala para o seu discípulo: pega o barco e vai para o outro lado, depois nós vamos nos encontrar. Em contrapartida, Jesus sobe para o monte a orar, e fica ali um tempo em oração, e quando é ali da madrugada da noite, ele vai ao encontro do seu discípulo, andando sobre as águas. Só que estava havendo ali uma grande tempestade, um vento contrário, que estava resistindo àqueles homens chegarem do outro lado. Eu fico imaginando quando eles receberam a direção de Jesus: olha, vai para o outro lado que eu estou com vocês. Eles entraram naquele barco animado, eles estavam debaixo de uma missão, debaixo de uma ação que Deus tinha dado a eles através de Jesus. Mas o vento veio e eles começaram a navegar ali. Houve uma resistência. Eu fico imaginando o pavor que eles estavam, o medo que eles estavam de, porventura, afundar aquele barco. E aí Jesus aparece andando sobre o mar. E aí que eles ficam com mais medo ainda. Eles acham que é um fantasma, mas Jesus dá uma palavra: coragem, sou eu, não tenham medo. Gente, se fosse um de nós aqui, você ficaria com medo ainda? Você ainda ficaria com medo depois de uma palavra dessa? Nesse momento, meu irmão, a gente coloca toda a nossa confiança em Deus. Nesse momento a gente fala: não, Jesus deu a palavra. Mas olha o que acontece. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Cabra bom, né não? Cara. E ele diz assim, Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha o nível de confiança que Pedro tinha na hora que ele colocou os pés sobre as águas. Era um nível de confiança alta ou baixa diante do Senhor? Alta. Eu vou. É o Senhor? O Senhor mandou ir? Eu vou, mas eu vou sobre as águas. Jesus, pode vir. Ele olhou para os amigos assim, os caras falaram: olha o maluco aí, ó. E ele andou sobre as águas. Olha o nível de coisa. Enquanto ele estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, confiando em Jesus, ele continuou em pé. Mas olha o que acontece. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento
cessou. O que aconteceu com Pedro aqui, meu irmão? O que acontece com a gente? A falta de confiança constante em Deus. E muitas vezes, a falta de confiança constante em Deus impede das nossas raízes se aprofundar nas águas. Meu irmão, o Senhor fazendo na tua vida ou não fazendo na tua vida, Ele continua sendo digno de confiança. Ele abrindo a porta ou Ele não abrindo a porta, Ele continua sendo de confiança. Ele curando ou deixando ou não curando, Ele é digno de você continuar confiando nele. Ele trazendo a salvação, a libertação, a transformação do teu lar, ou não fazendo nada disso, Ele é digno de você continuar confiando nele. Quanto mais, meu irmão, você for constante em confiar em Deus, significa que as suas raízes estão indo em direção, estão estendendo ao ribeiro. Fala para o teu irmão, pode confiar, Deus nunca falhou e nunca vai falhar na sua vida. Aí você fala, bispo, é porque você não é você. Olha em Naum capítulo 1, versículo 7. Eu sei que você vai demorar a achar, o pessoal vai colocar para você aí. Naum 1, 7. O que diz aí Naum 1, 7? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece o que neles se refugiam. Vamos, presta atenção no que está escrito aí. O Senhor é o que? É ruim ou é mal? Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é gracioso. Ele é o que? Fortaleza. No dia da sua angústia, faça de Deus a sua fortaleza. Conhece os que nele se refugiam, conhece os que nele confiam, meu irmão. Se você confia em Deus de forma constante, sabe de uma coisa, Deus te conhece, Deus sabe das tuas lutas, Deus sabe das suas necessidades, Deus conhece o profundo, o íntimo que está passando no teu coração. Vocês estão entendendo, amém ou não? O Senhor é bom, é fortaleza. Pedro, quando ele tirou os olhos do Senhor e começou a dar atenção àquele vento, àquelas ondas, as raízes deles retrocedeu. Meu irmão, tire os seus olhos desse problema. Às vezes a gente dorme pensando no problema, ou às vezes nem consegue dormir pensando no problema. No outro dia passa o dia inteiro com aquele problema martelando na cabeça, consumindo, tirando a sua confiança em Deus. Meu irmão, a palavra de Deus diz que enquanto você dorme, fala para o teu irmão, enquanto você dorme, não agora, no culto dorme não, tá, irmão? Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Tem gente dormindo aí, mas acorda ele aí. Enquanto você dorme, meu irmão, Deus está o quê? Trabalhando. Quem quer ver suas raízes se aprofundando em direção ao leito do rio aqui? Quem que deseja? Confia. Confia, Deus está trabalhando a teu favor, confia. Deixa Ele fazer. Deixa Ele agir. Eu lembro quando o Felipe e a Mariana, eles eram pequenos, e eu não sei você, mas a experiência de a gente estar com nossos filhos, quando eles estão começando a caminhar, é algo maravilhoso. Começa primeiro engateando, né? Daqui a pouco ele levanta e pega nas coisas e fica assim, aí daqui a pouco cai de novo. E eu lembro muito bem que uma vez, Felipe querendo andar, eu peguei e dei o dedinho para ele assim. E ele agarrou no meu dedo. E ele pegando no meu dedo, ele conseguia andar, mas quando eu tirava meu dedo brincando, ele caía. Fui fazer isso, na outra vez que eu fui dar o dedinho, não quis mais pegar, ficou com medo. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus sempre estará com as mãos estendidas a seu favor. Ele nunca vai tirar. Quando Pedro estava afundando, ele clamou: Senhor,
salva-me. Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. E na hora que Jesus estende as mãos sobre a tua vida, Ele também estende ao teu coração. O seu nível de confiança volta à tona novamente no Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, pode estender as suas mãos em direção ao Senhor, porque Ele já está com as mãos estendidas a teu favor. É Ele que vai tirar você desse buraco, dessa dor, dessa aflição que você está enfrentando na vida. Quem está entendendo? Interessante, meu irmão, que enquanto você estiver aqui nessa terra, nós somos sujeitos a passar por aflições. Jesus já falou isso. Tem de bom ânimo. No mundo tereis o quê? Aflição ou aflições? Pois é. Daqui a pouco pode acontecer algo e você se sentir aflito. Esse é o momento de você falar: não, a minha confiança continua no Senhor. E quanto mais a sua confiança continua em Deus, meu irmão, significa que as suas raízes estão indo em direção ao leito do rio. E quanto mais as suas raízes estiverem no leito do rio, diz a palavra que as suas folhas nunca murcharão. Aqui diz que as folhas não vão murchar. Você não vai deixar de dar fruto, mesmo diante do sol, diante de uma ação contrária à tua vida. Quem quer colocar o seu nível de confiança total no Senhor, dá um glória a Deus aqui. O problema é que muitas vezes, antes de nós confiarmos em Deus, a gente confia nas pessoas. Esperamos nas pessoas. As pessoas podem te ajudar. Deus pode usar essas pessoas como instrumento na mão dele para cooperar com a tua vida. Mas a sua confiança total tem que estar no Senhor, porque Ele não falha. Vocês estão entendendo, amém ou não? Segundo, olha comigo aí em 1 Samuel, no capítulo 10. Sabe o que muitas vezes nos impedem de nós aprofundarmos as nossas raízes e nos tornarmos uma árvore frutífera, forte? 1 Samuel capítulo 10 diz assim: Samuel, versículo 1: Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está contigo, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Olha o versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Olha aqui para mim, por gentileza. O povo de Israel pede para Deus que levante no meio deles um rei, porque todas as outras nações tinham um rei. Na nação de Israel, quem governava era Deus. Através daqueles juízes, Deus estava ali em primazia. Mas o povo queria um rei, porque todos os outros tinham um rei. E Deus levanta Saul. Deus envia o profeta Samuel, unge aquele homem. Diz a palavra que Deus vem e dá a Saul um espírito novo, um coração novo. Aquele homem se sente capacitado, debaixo daquela unção, para governar Israel. O problema é que quando ele começa a governar Israel e tendo sucesso em tudo que ele fazia, chega um momento na vida de Saul que ele se sente autossuficiente. Um dos grandes impedimentos que nos impede de continuar com as nossas raízes em direção às águas, ao rio, é nos tornarmos autossuficientes. E Saul se achou autossuficiente. Ele achou que ele conseguiria vencer qualquer coisa, qualquer batalha, qualquer guerra. Ele achou que não precisava mais da instrução e da cobertura do profeta, do sacerdote, porque agora ele era o rei. Vê lá comigo em 1 Samuel 13. No versículo 8.
Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo. Olha o perigo, irmãos, olha o perigo aí, ó, essa frase. Eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Fala comigo: misericórdia. Saul tinha que esperar Samuel chegar para fazer o holocausto, o sacrifício no altar a Deus, em prol daquela vitória que eles tinham alcançado. Só que Samuel demorou a chegar, não chegou no dia combinado. E ele, pressionado ali, falou: não, eu dou conta de fazer isso, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu resolvo. Quantas vezes, se essa frase vier no teu coração, pode deixar que eu sou o cara, pode deixar que eu resolvo, isso é sinal, meu irmão, que as suas raízes estão impedidas de chegar no leito. Porque sem Deus, fala para o teu irmão, sem Deus você não é nada. Agora Deus sem você, Ele é tudo, meu irmão. Quantas vezes nós chegamos na igreja quebrados, arrasados, feridos emocionalmente, família destruída, vida financeira lá embaixo. Aí nós nos colocamos diante do altar de Deus, começamos a confiar no Senhor, começamos a receber da unção apostólica, começamos a crescer, a romper. Deus começa a confiar o ministério em nossas mãos, o nosso chamado começa a romper no nível maior e grandioso. Aí as pessoas começam a achar que Ele é o cara, pode deixar que eu resolvo. Não, isso é básico. Não, meu irmão, você precisa continuar vivendo em total dependência de Deus. Confiar é uma coisa, depender de Deus é outro nível. Vocês estão entendendo, amém ou não? Quantas vezes eu conheço pessoas que entram na faculdade cheio de fé, jovens que entram na faculdade dizendo: eu vou revolucionar essa faculdade, eu vou trazer aqui a glória de Deus neste lugar, eu vou abrir grupos de estudo, a presença de Deus vai romper neste lugar, eu vou ganhar almas para Jesus. E ele começa a se achar que é o cara. Aí junta lá uns bandidos do inferno, uns endemoniados, e começa a sugar a força dele, começa a tirar o foco dele. Ele acha que dá conta. Não, o que é? Eu vou lá na balada, mas eu não vou beber não, vou lá só ficar com eu dou conta. Daqui a pouco está dançando. Aí o cara oferece uma bebida: eu dou conta. Aí toma uma bebida. Daqui a pouco a pessoa oferece um cigarro: não, eu dou conta. Daqui a pouco está viciado e some da presença do Senhor, autossuficiente. Meu irmão, todos os dias você tem que acordar e dizer: Senhor, sem Ti não faz sentido na minha vida. Todo dia você precisa se alimentar, se fortalecer, depender. Não se torne uma pessoa autossuficiente. Se você continuar estudando sobre este homem chamado Saul, você vê a arrogância dele, se achando que ele poderia resolver. Meu irmão, sabe quem pode resolver? O Senhor agindo na sua vida, através da sua vida. Assim você consegue resolver. Amém ou não? Mas se eu não fizer, Deus não vai fazer. Não, tem a parte que Deus faz e tem a parte que você faz. Mas nunca se desvincule
de depender do Senhor. Lá no seu trabalho, dependa de Deus. Peça para Deus intervir lá no seu trabalho. Peça para Deus intervir no coração da sua família, no coração dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus entes queridos. Peça para Deus agir. A palavra de Deus diz, meu irmão, quanto menor você for, maior será Deus na sua vida. O que importa é que você diminua e que Ele cresça na sua vida. Vocês estão entendendo, amém ou não? Quem aqui é motoqueiro? Gosta de moto? Quem anda de moto aqui? Levanta a mão. Já caiu, filho? Já caiu? Muitas vezes. A maioria das vezes, quando o ciclista, o motoqueiro cai, é porque ele se acha demais. Eu falo porque eu também já andei de moto com essa menina aqui. E quando eu não sabia dirigir direito, eu ficava, ó. Quando eu comecei a pegar a habilidade, eu já começava a fazer. Daqui a pouco. Autoconfiança, autossuficiência. Uma vez eu com ela dirigindo, eu falei para ela assim: me dá um beijo. Já viu que a gente estava sem capacete, né? Ela, presta atenção. Eu falei: não, me dá um beijo. Não sei dirigir, me dá um beijo. Quando eu fui assim virar para ela, ela falou: ó o buraco. Apertei no freio da frente. Quem aperta no freio da frente, o que é que acontece? Tchum, saiu os dois rolando assim, ó. Aí ela falou: esse negócio de beijo não dá certo. Para não dar certo é você tirar minha atenção. Não tire os olhos do Senhor. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é a fonte da tua provisão. Ele é a fonte da sua força, da sua alegria, do seu respirar. Queridos, nós passamos por uma pandemia maluca aí. Teve gente que gastou milhões para poder conseguir respirar. Teve uma pessoa que deu até um testemunho aí na internet, que ele não sabia o valor, o que era. Ele só foi descobrir o valor de respirar quando ele saiu curado da Covid e veio a conta do hospital de quantos cilindros de oxigênio ele pagou ali. Então às vezes a gente se acha demais. Meu irmão, você pode até se achar demais, se a glória de Deus estiver sobre você. Se é ela que está aparecendo e não você. Quanto menos você aparecer, melhor, meu irmão. Deixa o Espírito Santo se mover. Deixe que a glória dele seja exaltada na sua vida. Dependa do Senhor. Quantas vezes lá no meu trabalho, eu com um problema lá de um sistema para resolver, achar o bug do sistema, e não conseguia achar. Chamava um amigo, chamava outro amigo, ligava para uma pessoa mais experiente e não conseguia achar o bug. Quer saber de uma coisa? Vou ligar para o bispo Genésio. Ô bispo, tudo bem? Tudo bem? Eu estou com um problema aqui no trabalho, não conseguindo achar aqui a fórmula certa de fazer esse programa funcionar direito. Já procurei aqui, já estudei no Google, já fui no tutorial, fui no fórum aqui e não consegui nada. Agora, eu só acho que só aí mesmo. Você pode orar por mim? Na hora. Primeiro ele fala: tá firme, firme. Quem lembra do bispo Genésio? Não era assim? Firme. Eu falei: firme. Aí ele: você está onde? Eu falei: eu estou no banheiro. Ele falou assim: beleza, aí mesmo que é bom. Põe a mão na tua cabeça e outra mão no coração. Eu falei: mas e o telefone? Não, faz assim, dá um jeito aí. Coloca no viva voz. Aí ele orava: Senhor, dá entendimento ao teu filho, abre a mente dele agora. Mostre para ele, revela onde pode ser o problema para ele poder solucionar. Em nome de Jesus. Vai tomar um café lá na cozinha, depois senta na máquina, que Deus vai te revelar tudo. Eu ia lá, tomava um café, já chegava, olhava. Gente, estava na minha cara o problema, eu não conseguia ver.
Aí Deus falava: olha aí, bonitão, o que adianta tantos anos de faculdade, tantos anos de pós-graduação, mestrado, tu é bonito aí? Porque é assim que acontece. Quando você se acha muito, aí que você não é nada. E quando você se acha nada, aí que você é muito. Não é isso que o apóstolo fala? Quando eu estou forte, aí que eu estou fraco. Mas quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Então a autossuficiência muitas vezes nos impede de nossas raízes se aprofundar, ir para a direção ao leito. Que você e eu nessa noite, meu irmão, possamos nos tornar dependentes e totalmente confiantes no Senhor. Quem deseja isso? Fique em pé comigo, por gentileza, em nome de Jesus. Quero voltar lá em Jeremias 17, no versículo 5, 6, 8, se eu não me engano é o 8. Olha o que diz aí, Jeremias 17, 8. Versículo 7, digo, olha o que diz a palavra, irmãos. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós estamos para entrar aí o próximo ano, 2023, com um novo governo. E muitas pessoas estão desesperadas. O que será do Brasil com esse novo governador, com esse novo presidente, com essa nova estrutura governamental sobre o nosso país? Meu irmão, essas pessoas que se sentem desesperadas é porque eles não têm feito de Deus a sua confiança e a sua esperança. Pode ser quem for que estiver na presidência do nosso país ou nas autoridades governamentais, nós confiamos e esperamos em Deus. Ele cuida dos seus, Ele cuida de nós um a um. E no versículo 8 diz assim, para a gente encerrar: porque ele, este que confia, este que não é autossuficiente, mas é dependente dia a dia do Senhor, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor. Fala para o teu irmão: meu irmão, prepara que vem o calor aí. Irmãos, você já estudou sobre a vinda de Jesus? Quem já estudou sobre a vinda de Jesus? Se você se aprofundar com a vinda de Jesus, tu vai saber que vai vir calor. Vai vir calor, meu irmão. Tribulação, perseguição, luta, guerra. Mas aí diz, olha, não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem o quê? Verdes. A sua esperança continua firme. Folha representa esperança. Verde. E no ano da seca, não se perturba. Enquanto muitos estão preocupados com o que vai acontecer com o Brasil em 2023, nós que confiamos, nós que temos as raízes da nossa árvore, nós que temos as raízes direcionadas para o leito do rio, nós sabemos, meu irmão, que mesmo que venha o ano da seca, nós não vamos deixar de dar frutos. Fala para o teu irmão: você não vai deixar de dar fruto se as suas raízes estiverem estendidas em direção ao leito do rio. No ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Quero deixar essa palavra para você dormir em paz esses dias. Meu irmão, às vezes eu não consigo dormir direito, não é preocupado se amanhã ou não, mas Deus coloca um peso de oração por vocês, pela minha família, pelos meus negócios, e a gente ali, enquanto não ora, enquanto não sente paz em oração, a gente não vai dormir. Mas muito difícil eu deixar de dormir, porque amanhã, o que será da minha vida? Não. Dorme, meu irmão. Eu quero liberar uma palavra para você. Durma em paz.
Porque enquanto você dorme, aqueles que confiam, aqueles que são dependentes do Senhor, aqueles que as suas raízes estão em direção ao rio, o Senhor está a trabalhar por você, está cuidando de você. Fala para o teu irmão assim: não atrapalha Deus não. Por que Deus pôs Adão para dormir antes de fazer a Eva? Porque Adão, se tivesse acordado, tinha atrapalhado, tinha falado para Deus: não, Deus, tira daqui não, tira de outro lugar, não faz assim não, Deus. Mas Deus sabe fazer muito bem as coisas. Durma em paz, durma, meu irmão. Jesus é o pão da vida. Eu preguei isso lá para a comunidade terapêutica. Jesus falou assim: aquele que comer desse pão de mim nunca mais terá fome, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Jesus é o pão da vida. Ele é digno de toda a sua confiança, e que você possa depender completamente dele. Vocês estão entendendo, amém ou não? Então eu queria que você orasse aí do seu jeito, da sua maneira. Você que está nos vendo aí da mesma maneira também, fale com o Espírito Santo agora. Fale para ele que você quer aprender a confiar mais no Senhor. Fala para ele que nessa noite que você quer fazer de Jesus a sua esperança, o seu refúgio, a sua fortaleza. Fala para ele: Senhor, em nome de Jesus, tira toda soberba, tira toda auto-independência, autossuficiência do meu coração. Fale com ele agora, do seu jeito, irmão. Irmã, fale com o Espírito Santo. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu quero que as minhas raízes continuem indo em direção ao leito do rio. Eu quero que ela se aprofunde a cada dia mais em confiança, em dependência ao Senhor, porque nós cremos, Pai, que nesse instante o Senhor está agindo por nós. Eu creio que nesse instante muitas pessoas estão sendo tomadas pelo poder do Espírito Santo, estão sendo curadas de toda enfermidade. Recebe a cura agora, meu irmão, onde você está, aí você que está nos vendo online ou depois, a mão do Senhor toca em você agora. Você que está aqui na igreja, meu irmão, confie agora a sua vida, a sua saúde, confie agora a sua casa, confie agora o seu trabalho, confie agora a sua família ao Senhor. Entrega agora, entrega a sua casa, entrega o seu coração. Dependa do Senhor de forma completa, confie no Senhor de forma constante. Ele está agindo agora na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Profetiza agora, meu irmão. Profetiza que Deus está trabalhando a teu favor. Profetiza. Entrega agora na mão do Senhor este peso. Entrega na mão do Senhor esta dor, essa preocupação, essa ansiedade, essa angústia. Entrega agora nas mãos do Senhor. Recebe o refrigério, recebe a paz, recebe a alegria, recebe a cura, recebe agora o poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por gentileza, nós já vamos encerrar. Queria convidar os pastores aqui, as pastoras, os presbíteros estão presentes. Nós vamos fazer um ato profético, nós vamos orar encerrando o culto, mas eu queria que você não fosse embora sem receber essa unção. Essa é a mesma unção que Jesus deu a Pedro quando ele estava afundando. Jesus pegou ele pelas mãos, levantou Pedro, porque naquele momento Pedro deixou de confiar. Pedro tirou os olhos do Senhor. O Espírito Santo está aqui para dizer para você que você pode confiar nele. Quando você vier receber a oração aqui dos pastores, da bispa, dos irmãos aqui, comente com ele, fala assim: olha, eu tenho um problema de confiar nessa área, eu preciso que Deus age aqui.
Eu preciso de um milagre na minha vida, na minha família. Eu preciso dessa cura. Você vai fazer um ato de fé, entregando nas mãos do Senhor. Eles estão representando a autoridade de Deus aqui. E você vai receber a sua cura, vai receber o seu milagre. Deus vai tirar esse peso do seu coração. Você que está preocupado com os seus filhos, com o futuro da sua família, eu quero dizer para você: confie no Senhor, em nome de Jesus. Antes de você vir aqui na frente, eu queria chamar aqui o Laércio. Laércio, vem cá um minutinho. Laércio batizou no último batismo. Nós queremos entregar para ele aqui. Teve mais, pastora, teve mais pessoas, tá? Não estão aqui, né? Laércio, está aqui o seu certificado de batismo. Vamos dar uma salva de palmas bem forte aqui ao nosso irmão. Amém? Melhor da sua vida, amém? Deus abençoe e fique na paz, querido. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, tantos aqueles que estarão vindo aqui no altar, como aqueles que estão nos vendo agora online ou depois, recebam dessa unção, que eles sintam plenamente, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, tirando ele das águas, levantando aquele homem, Senhor. Faça assim também, que os nossos olhos se voltem para Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. A partir de hoje, Senhor, nós rejeitamos todos esses impedimentos, ou até outros, que possam estar nos impedindo de colocar nossas raízes em direção às águas do leito, do rio. Porque nós cremos que o Senhor nos chamou como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não secam, cujo calor, Senhor, não tem força contra nós, cuja seca não tem poder contra a nossa vida, e nós continuaremos a dar fruto a cada dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Louvor bem baixinho aqui enquanto os pastores oram, tá bom?